Oi! Olá, Olá! Eu sou a Natália Salazar eu sou a Mônica de Lima Knudsen. E eu sou a Renata Schmidt. e esse é o canal do podcast Pátria Amada Criminal. Eu pensava que era o Clube da Toquinha. É o Clube da Toquinha. Toquinha. Estamos todas de toquinha. Por quê? Hum. Porque a gente é besta. Porque a gente é abobada. E tá tudo bem também, viva! Abobadas felizes. Abobadas felizes. É melhor ser um abobado feliz do que um abobado presidente. Vai. Eu pensei em várias piadas pra fazer sobre o Olavo de Ah, Carvalho. eu fiquei refletindo, sabe? Eu ia falar, mas daí sabe quando você falou, não, a gente vai ser cancelado. Daí eu Eu só pensei, fechei será que o eu olho e devo? Será falado. que não? Eu só travei. Eu fiquei tipo. Eu fiquei tipo, foram tantas piadas com coisa que eu não devia estar pensando em fazer piada, mas hoje sou eu que vou contar uma história para vocês. Yay! Conte-nos uma história. Sim. Senta que lá vem história. Gente, hoje a gente vai falar de uma pessoa super legal. Eu só queria falar uma coisa. Eu tô comendo em homenagem à Natália. Natália sabe quem é? A Natália da comida. A Natália com A TH. Natália que faz almoço ouvindo nosso podcast, tá sempre comentando as comidinhas que ela tá fazendo lá nas lives. A última vez acho que foi empadão de carne. Nossa, tem tanta coisa. Nossa, se a gente fizesse, se Deus quiser, a gente fizer um live uma vez, a Natália vai ter que levar marmita pra gente, viu? Porque. Sim. Natália, você está convocada a levar empadão, porque eu amo um empadão. E a gente pode fazer o Pátria Amada. Como que é o nome? Culinário? Sofia, eu achei que ia sair um no final, mas não, é culinário. Não. Pátria Amada almoçal. Ai, gente, vamos lá então. Vamos para o caso de hoje. Vamos. Sem mais delongas. Hoje a gente vai falar da Ogra de Reading, Amélia Dyer. Ela era uma mulher linda, maravilhosa. Assim, quando você fala Ogre. Assim, é tipo Shrek? Ela é a monstra, sabe? Okay. É tipo, E dá pra ver que não tem nada a ver com ela, porque ela era uma mulher extremamente linda. A Renata vai colocar a foto aqui. Eu já mandei pra vocês a foto dela, de como ela era. Gente, ela tem cara de uma pessoa que, se ela tiver num bom dia feliz, ela já te assusta. Eu não sei, eu acho que de repente com o Extreme Makeover, talvez. Não? Gente, essa daí tinha que ir pro Dr. Hollywood. Como que era o nome Ela dele? devia ir pro Dr. Carl Tanzler. Ele podia fazer o número nela. Não essa piada porque ela merece, ela merece cada coisa ruim que a gente fala dela, gente. Eu tava ok. de fazer piadas com a aparência dela. Não, então, eu nunca faço, a gente nunca faz piada com a aparência de uma pessoa, mas ela é uma pessoa tão horrível que a cara dela que refletiu na aparência dela. Refletiu. E o pessoal da era vitoriana, assim, da Inglaterra, todas as fotos da era vitoriana, você já vê essas mulheres com aquela cara assim, sabe, aquela cara assim de quem odeia a vida. Mas também, era sobre isso, era vitoriana. E assim, elas são tipo, elas parecem que são 50, 60 anos de idade, que passam o dia todo dia, sabe, trabalhando na fazenda, e tem tipo 16 anos. É que a Rainha Vitória, não satisfeita em ficar de luto, ela quis que o Reino Unido inteiro ficasse de luto junto com ela, né? Então, a infelicidade era moda na Inglaterra vitoriana. Não só isso. Tipo, qual que era o papel da mulher na sociedade? Na época vitoriana, ou ela era extremamente pobre, e ela ia trabalhar em fazenda, lavando roupa para fora, sendo empregada doméstica, ou ela trabalhava em fábricas. No final do século, ela trabalhava em fábricas, e assim,
fábrica naquela época não era fábrica igual hoje, era fábrica mesmo. Eram 12 horas de trabalho numa fábrica suja, barulhenta, horrorosa, sem condições nenhuma de higiene, de segurança. Então, era uma vida muito difícil, realmente. E apesar da Inglaterra ter saqueado todos os países do mundo, a população dessa época ainda era bem pobre. Tipo o Brasil hoje, né? Não é que não tinha dinheiro na Inglaterra, tinha, mas ele ficava com os nobres e olhe lá, e talvez com Exatamente. os donos das empresas, um pedacinho, né? E o Exatamente. resto da galera se fudia. Se fudia muito. Mas a dona Ogra, a A dona dona O. Amélia, a dona Ogra, eu vou chamar ela de dona Ogra porque eu acho mais chique. A dona Ogra, ela nasceu uma mulher relativamente privilegiada. Naquela época onde crianças já iam trabalhar nas fábricas, ela foi para a escola, então ela sabia ler, ela sabia escrever, ela era relativamente bem inteligente e bem educada. Uma ogra Ok. letrada. Uma ogra letrada, uma ogra com o Instituto Universal Brasileiro, o diplominha do Instituto Universal Brasileiro. A geração Z não sabe do que eu tô falando. Isso é coisa de gente velha, gente. Mas então, nessa época da era vitoriana, muitas crianças também eram abandonadas pelas mães porque as mães não tinham condições de cuidar. Então, a mortalidade infantil era relativamente alta, apesar de ser baixa para os padrões da época, era tipo 150 a cada 1000 nascimentos. Então, 150 crianças já morria logo depois de nascer. É muito alto, né? Então, só que na Europa, naquela época, tipo na Suécia, em outros países, era tipo 200, 300 crianças por 1000. Tá. Então, era relativamente baixa, mas assim, por ser um país uma sociedade muito pobre, muitas mães não tinham condições de criar, e se a criança não morresse logo depois do nascimento, ela era abandonada nas ruas, ou ela tinha que trabalhar muito cedo, e ela acabava morrendo muito cedo, ou vivendo nas ruas o resto da vida. Então, gente, a Inglaterra era bem bosta. Bom, gente, pra saber mais, é só vocês verem lá o caso do Billy da Cumbuca, porque na época a Irlanda era parte do Reino Unido. Exato. E também vão E ler as Oliver crianças Twist. viviam em cumbucas naquela época. Não, mas lembra que a gente viu que você tinha mais chance de morrer se você ficasse no abrigo de pobre do que na rua? De tão ruim que Sim. você entrava no abrigo, era 80% de chance de você morrer de infecção de tão podre que era a comida. Nossa. Então, gente. E eu não ia conseguir parar, porque tô com fome o tempo todo. Eu ia comer a comida e ia morrer. Você ia comer a comida podre, com certeza. Não ia ter cumbuco que te salvasse, Mônica, naquela época. Né? Pobre Mônica da Cumbuca, né? Não. A cumbuca era a cumbuca de comida dela. A cumbuca Comida real. mofada que ela comia nos abrigos. Exatamente. Então, gente, quando a Amélia era criança, nessa Inglaterra maravilhosa, ela era relativamente privilegiada, mas para vocês terem uma ideia, ela era a única menina que tinha sobrevivido dos 5 irmãos. 3 dos irmãos dela capotaram. Então era ela e um irmão só, e ela era a única menina que tinha sobrevivido. A mãe dela contraiu febre tifoide nessa época. E ela, com 12 anos, teve que cuidar da mãe dela, por ser a única menina que tinha sobrevivido. E a mãe dela, ela conseguiu acompanhar, ela teve que acompanhar a mãe dela lentamente desaparecendo, sabe? Desaparecendo, assim, porque a mãe dela começou a ter alucinações, a mãe dela começou a ter vários transtornos mentais, começou a ficar mais agressiva, mas ela tinha ataque de pânico. Então, assim, eu não sabia disso, mas febre tifoide afeta o cérebro e a pessoa meio que fica demente, ela desaparece, assim, sabe? Então a Amélia teve que cuidar da mãe dela e ver a mãe dela morrendo aos poucos, mas antes de morrer, completamente desaparecer dentro da Isso cabeça aconteceu com minha dela. mãe também. Ela tava. O consciente dela, ela não estava mais consciente do que estava acontecendo no final.
É Foi muito, bem. É muito triste triste isso, é. você vendo uma pessoa que você conhece bem e desaparecendo de pouquinho em pouquinho, até essa pessoa finalmente não ter mais nada. Fica assim. é, eu não sei, fica um objeto Um vazio que. fantasma, né? Hum. É. Então, e a Amélia teve que passar por isso aos 12 anos de idade, né? Ai, Então, nossa. e a mãe dela ficou relativamente bem abusiva porque ela estava perdendo a cabeça, ela estava ficando louca, coitada. Hum. Então, tem essa história, esse trauma na infância dela. Mas daí o que aconteceu? Fica muito difícil ter pena da Amélia, porque quando ela cresceu, ela com 24 anos, ela se casou com um homem chamado George Thomas. Ela casou E tarde até ela pra época, né, 24. é, e ela começou a estudar para ser enfermeira. Hum. Então ela chegou a se formar em enfermagem e ela começou como parte do treinamento para enfermeira, ela tinha que ser midwife, que é parteira, né, tipo, enfermeira especializada para parto. Hum. E nessa época ela teve a primeira filha dela, e foi aí que ela conheceu uma outra parteira chamada Ellen Dane. E essa Ellen Dane, ela falou que, assim, ela ficou hospedada na casa da Amélia e do George por um tempo, e elas começaram a virar amiga e começaram a conversar, e essa parteira falou que não só ela era parteira, como ela também tinha um business chamado baby farming. Ai, minha Nossa Senhora. Eu não achei a tradução disso para o português, mas é tipo baby farming, é tipo Eles vendem fazenda de bebês? bebê, fazenda de bebê. É. Só que não é vender, é mais ou menos isso. O que acontece? Naquela época, quando uma mãe não conseguia, não tinha condições de criar o filho, não tinha condições de sustentar o filho, ao invés de largar na rua, ela pagava para uma pessoa tomar conta do filho, até que essa pessoa achasse um casal que pudesse adotar esse filho. Então ela doava para adoção, só que era tipo uma agência de adoção. A Amélia Ok. era uma agência de adoção, entendeu? O que que Ok. acontecia? Muitas mulheres também nessa época, elas Eu não estavam entendo por que a grávidas. pessoa que tá grávida, que vai dar o filho pra ser adotado, tem que ainda pagar. Pra ela Vou poder alimentar chegar a lá. criança, né, ela Ok, paga uma ok, Sim, explica. Isso deve ser mas vou uma explicar por lógica quê também. vitoriana. Não, tem uma lógica muito boa por trás disso. Ok. Porque naquela época, muita mulher ficava grávida fora do casamento, ou de homens que já eram casados, Hum, ou do patrão. sociedade puritana não gosta disso. Não Pois gosta é. disso e também muitas vezes era então o que acontecia? Vamos supor que uma mulher nova fica grávida do patrão, fica grávida, de um homem casado, de um Hum. político. Ela não pode, a família Imagina, se dela for os não três, a pode. trifecta, ele é o patrão É, político ele é casado. Ó, devia acontecer bastante, eu não duvido não. Então, e daí o que acontece? Essa mulher, ela tem que ela não pode falar pra ninguém, nem pra própria família que ela tá grávida, porque a própria família vai ter preconceito contra ela. Hum, Então, o que que ela tem que ela procura uma parteira que more mais longe e fala: hum, "Olha, eu tô grávida, meu filho vai nascer", ela esconde a gravidez durante hum. toda a gravidez, e daí ela vai pra essa parteira, a parteira faz o parto dela e fala: "Olha, eu vou ficar com seu filho até eu conseguir alguém que adote essa criança. Você me paga uma taxa para alimentar e cuidar do bebê e ninguém vai ficar sabendo, esse é nosso segredo", e a mulher volta para a vida dela. Então, isso que é baby farming. É literalmente uma fazenda de bebês. É tipo um foster care para bebês que seriam abandonados nas ruas, mas que a Amélia, então, começou a trabalhar com isso, ela recebia essas crianças e cuidava dessas crianças até achar uma casa para elas. Ok. O que a Ellen, aquela parteira que falou para a Amélia sobre esse business, também falou para a Amélia, é que muitos farmers, muitos baby farmers, né, eles não cuidam da criança. Porque não é uma coisa muito lucrativa você ficar cuidando do filho dos outros.
Por quê? Porque criança ocupa espaço, precisa de atenção, criança precisa de carinho, precisa de cuidado. Comida. E você Comida. precisa comida. Mônica está com fome. Comida pra criança! Pra mim também! E também, criança às vezes fica doente, tem que levar no médico. E também você tem que ficar ativamente procurando uma família para adotar essa criança. Então é muito trabalho. Então, o que a Ellen falou para a Amélia? Olha, muitas vezes eu pego o dinheiro e a criança morre de fome. Mas, gente, quem conta isso? E quando a criança morre de fome, o que acontece? Eu tenho lugar para adotar, para pegar mais crianças para morrerem de fome. E a Amélia começou a fazer exatamente isso. A Amélia, porém, não. A Amélia, o que ela fazia? Ela pegava os bebês e daí retirava a taxa dela, que era mais ou menos uns 4, 5 libras por bebê. Que naquela época tinha ser muito dinheiro. Naquela época, hoje em dia, 43 mil reais. E daí, eu fiz as contas. E daí, a Amélia pegava e largava os bebês. E assim, daí o bebê chorava de fome, né? Tinha que ser trocado e o caralho acabava morrendo relativamente rápido. Outra coisa que ela fazia também, e também porque a mortalidade infantil naquela época era tão alta, era tipo, gente, bebê morre. Às vezes o bebê tenta dar comida, tenta dar leite, o bebê não pega, o bebê morre. Então, outra Mas assim, coisa que fica ela imaginando, fazia... esse bebê deve estar chorando, né? Até morrer ele deve estar chorando e você tá o quê? Escutando... Eu não sei, eu escutando não sei. Planet Eu Hemp na tenho sala. tantas perguntas. Eu não sei se A Mônica tem as perguntas que eu perguntas. tenho. Não, então, muitas vezes ela dava uma ajudinha pro bebê. Por exemplo, ela dopava o bebê com opioides até ele morrer. Rabo de galo pros bebês. Rabo de galo pros bebês. Álcool e opioides era muito comum, porque o bebê ou ele ficava quieto até ele morrer, ou ele simplesmente morria de overdose. Eu vou pegar mais comida, então. Outra coisa que ela costumava fazer... Volta. Volta que eu tenho que terminar esse vídeo. Eu vou pegar mais comida, então. Não, achei aqui. Achei, volta. Outra coisa que a dona Ogra... que mais que a dona Ogra fazia? Conte para nós. Outra coisa que a dona Ogra fazia é que ela... Às vezes ela simplesmente, enquanto ela estava fazendo o parto dessa mãe, antes do bebê respirar fora do útero e começar a chorar, ela já ia e sufocava a criança, e daí a criança já nascia morta. E daí ela falou, que pena, nasceu morta. E com isso, tanto a mãe quanto o médico podia assinar o atestado de óbito. E a gente tem que lembrar que as famílias dessas mães, elas não sabiam que elas estavam grávidas, elas não sabiam que eles tinham netos, sobrinhos, então ninguém procurava essas crianças. Mas assim, se esses bebês aparentemente morriam durante o parto, se eu fosse a mãe, eu assim, então agora eu não vou pagar, porque o bebê morreu, não vai ter mais. Não, mas olha a Mônica negociando. Ai, desculpa. Com a fazendeira de bebês. Vocês me conhecem agora, você sabe, eu não tenho filtro, eu sei, mas eu não consigo, eu tenho que perguntar essas coisas. Não, então, mas aí é que tá, você ainda tem que pagar pelo parto e pela descrição, porque esse parto, ele não era feito assim, num hospital público, entendeu? Ele era feito na casa da mulher. Eu ia ser uma terrível mulher grávida cliente nesse negócio, eu ia chegando, fazendo todas as perguntas que não devia fazer, e dizendo, não vou pagar, eu acho que se a Mônica... tem que me pagar. Se a Mônica vivesse naquela época, a Mônica ia ser o motivo pelo qual a Ogra ia ser pega, porque a Mônica ia tentar pular a janela da mulher para não pagar, a mulher ia acabar matando a Mônica, alguém ia ver a Mônica berrando sendo enterrada no quintal, e aí assim que a Ogra ia ser presa. E a Ogra gritando atrás dela com aquela cara que ela tem, ela tem uma cara de quem tem a voz da Regina Roca. Sabe? É da Ogra correndo atrás da Mônica. Me dá seu bebê! Me dá seu bebê! Volta aqui! Me dá seu bebê! Deixa eu cuidar do bebê! E a Mônica, vou pagar não, mano!
gente. Mas então, Ai, terrível, e o que gente. aconteceu, gente? É horrível, essa história é terrível. O É. que aconteceu é que ela conseguiu fazer isso sem ser detectada por anos. Não. E vida que segue, né? Ela colocava assim, como que ela fazia para não ser detectada? Ela colocava no jornal o anúncio, né? Tipo, família procurando adoção e não sei o quê. E ela sempre usava um codinome de Mrs. Thomas ou Miss Harding. Então ela nunca era detectada. Ela não usava o Só nome que dela. ela não usava o nome dela. Hum. O que aconteceu? Vida seguiu, o George morreu, o marido dela. Ela casou de novo com um homem chamado William. Tiveram uma segunda filha chamada Polly. Nossa, até a Ogra arranja os maridos por aí. A dona Ogra era. Não sei como, mas ela gostava. Ela conseguia marido, gente. A O gente que tá sexo encalhada, porque deve ter ela. sido muito bom, viu? Eu não sei se. De repente era alguém que tinha fetiche por Ogra. Pode A ser. gente não sabe. Ogro também merece amor. Sim. Não ela, mas talvez outros ogros. Ok. Enfim, até que um dia, umas parteiras da região que estavam envolvidas nesse business de baby farming, elas começaram a ser pegas. Tanto que a Ellen Dane, aquela parteira que tinha ensinado o business para a Amélia, ela teve que fugir para os Estados Unidos para não ser pega, porque a polícia estava na cola dela já. Hum. E daí a dona Ogra falou assim: eu vou largar esse business por um tempo, ficar low profile para ninguém me pegar. Sumiu na E ela neblina. e daí ela começou a trabalhar num manicômio, né, na época chamava manicômio, não tem outra o que era naquela época, é um hospital psiquiátrico, mas naquela época era manicômio, porque Hum. as condições eram horríveis. Mas mesmo assim, ela começou a trabalhar lá, e ela começou a ver que lá os pacientes de quem ela tratava, vamos lembrar que ela é enfermeira, né, então ela tratava os pacientes, e daí ela começou a ver que eles tinham casa, comida, assistência médica, 3 refeições ao dia, tudo era feito, eles trabalhavam lá, se mantinham ocupados, Gente, e ela ia ela meter o louco literalmente. com isso na cabeça, tá. Hum. E daí ela falou: "Gente, esse salário de enfermeira em hospital psiquiátrico é muito bosta, eu não é o que eu quero, eu preciso voltar para baby farming". Então não deu muito tempo, ela largou o emprego e voltou a pegar as crianças dos outros. Tã-nã-nã, um dia ela pediu para um médico legista assinar a morte de uma criança que estava sob o cuidado dela, que a criança tinha morrido de desnutrição. E daí ele ficou muito desconfiado, porque era a 4ª criança que tinha morrido sob o cuidado de uma enfermeira, que ela era enfermeira formada, em 2 semanas. Eita! E daí ele falou: "Gente, não é possível que isso está acontecendo". Daí ele foi e alertou a polícia, e a polícia prendeu ela por negligência, porque até então eles não tinham nenhuma evidência para dizer que ela tinha matado essas crianças ou negligenciado assim, com a intenção de matar. Então ela foi presa por negligência, e ela ficou 6 meses presa fazendo hard labor, sabe, trabalho pesado, Quebrando pedra. É isso que eu quebrando também pensei, que nem o pedra. cumbilho da cumbuca. Que nem o Billy da Cumbuca. Só que sem Ele estava cumbuca. dando ela estava dando os pedaços e ele estava quebrando. Ela catava as pedras e o Billy quebrava com as mãos. Ele era o burro do Shrek dela. É. É verdade. O Billy da Cumbuca e sua ogra. Ai, gente. E depois que ela cumpriu pena, mano, ela saiu da cadeia extremamente traumatizada. E, assim, ela decidiu que ela jamais ia voltar pra cadeia. Ela falou que ela não ia ser pega. E depois que ela saiu da cadeia, ela tentou fazer uns trabalhinhos aqui e ali, uns trabalhinhos honestos, mas o William, né, o marido dela, tinha perdido emprego, daí ela falou: "Não, vou voltar pra baby farming". E ela voltou a catar o Eita. filho dos outros. Não aprendeu a lição. Não. Nessa época também,
Ela já estava mais que viciada num medicamento chamado Láudano. Eita. Cadê o pior? Láudano é Eita. morfina, codeína, tipo, é opioide. Hã. Láudano só que É bem naquela pesado, época né. é bem pesado, era tipo morfina, Muitos só que médicos que naquela eram viciados época nisso. você comprava na farmácia, porque era Hã. receitado para absolutamente tudo, dor de cabeça, cólica, unha encravada, era: mete opioide na pessoa, dá Hum. heroína pra pessoa, sem É. problemas. E então ela já estava também muito bem louca, eu acho que o comportamento dela foi ficando cada vez mais errático, e ela precisava de cada vez mais dinheiro para comprar Láudano. laudo que ela precisava de mais Ainda laudo para lidar com o que ela estava fazendo, então virou um ciclo vicioso, literalmente. Eh, e daí a dona Ogra, ela ela virou uma junkie, né. ela virou uma Uma junkie. verdadeira ogra do pântano. Sim. Isso, do pântano de heroína. Eh, Pare! ai Pare. gente, mais Ai. tarde ela acabou prestando serviço para uma governanta que tinha ficado grávida do filho do patrão. E essa Ih. governanta, ela falou: "Olha, isso ele não pode ficar sabendo, aliás, eu não posso casar com ele, então minha família não pode ficar sabendo". E ela deu o filho pra Ogra. E daí só que depois de uns 2 meses, ela voltou atrás, porque o filho do patrão tinha recebido permissão do pai para se casar com ela. E daí ela falou: Oh, "Ai, oh, agora". oh. Eu fico assim: minhas novelas, minhas novelas. Sim, porque ela tinha dado o filho, porque o patrão não tinha permitido o filho casar com ela, mas agora que eles tinham permissão de se casar, ela podia ter o filho e formar a família dela. E daí ela voltou na Ogra: "Dona Ogra, cadê meu filho?" E a dona Ogra: Ai, toma esse bebê X aqui, ó. "Tá". Esse é o você tá Exatamente! zoando. Não, ela falou: Não. "Aqui seu bebê". Daí a mulher: "Gente, esse não é meu bebê tem uma marca de nascimento no quadril". E ela: "Esse é seu bebê". E ela: "Gente, não é meu bebê". Ela: "É seu bebê". É E melhor você tipo, voltar com um bebê do que Porque com nenhum bebê. você ela quer tinha o tido bebê bebê. e seu bebê. Então, ela tinha tido bebê antes de ido pra Ogra, né. Então ela Não, ela conhe foi pra Ogra pra ter o bebê, ah, mas então, Mas daí enfim. daí o que aconteceu? A governanta, o pai da criança e o patrão da governanta, né, o pai do eita, começaram a procurar essa caralho. criança. E ela continuou dando uns migué falando: "Ah não, adotei pra família tal, adotei pra cidade tal", ela dando os migué até que foi fechando foi fechando cerco, assim, em volta Hã. dela, ela não tinha mais pra onde fugir. Sei que ela deu um perdido, ela foi ela deu um perdido nessa governanta, ela se mudava o tempo todo, ela foi presa depois, só que daí ela Ixi. foi presa mais uma ou 2 vezes depois que ela tinha sido presa na primeira vez, só que daí ela meteu o louco. Ela meteu o louco. Ela meteu o louco, porque ela lembrava que ela falou: "Gente, eu já passei pela cadeia, eu tô revoltada, eu sou drogada, eu não quero quebrar Eu fico pedra por pensando, mais talvez 6 ela meses". até tinha tido louco mesmo, porque ela estava doente e ela estava Então, ela estava viciada em opioide, né, Fora que iam dar então opioide pra ela no hospital psiquiátrico, né, pra ela com acalmar. a febre de tifoide ou alguma coisa assim também? não, essa foi a mãe dela. Ah, foi a mãe dela. Foi a mãe dela. Ah, Então, o desculpa. que que aconteceu? Ela foi presa, ela foi pega mais umas 2 vezes, e ela sempre dava uma de louca, tentava se suicidar. Teve uma dos atentados Ela sendo dela, enfermeira, quer dizer que não foi uma tentativa válida, porque ela sendo Não. enfermeira, ela sabia como, ela né, como sabia. fazer isso com Gente, para vocês sucesso. terem uma ideia, numa das tentativas, ela tomou 2 garrafas de láudano. E Que ela não morreu, porque a resistência dela já estava tão alta que ela não morreu. caralho. Eu não sabia nem que você bebia laudo, né, eu achei que era aquele paninho que você punha no Não. nariz, que nem sabe filme que eles colocam a pessoa pra dormir com o paninho no Ah não, nariz? Então, aquele é éter. cloro É. Ah, clorofórmio tá, faz isso desculpa, também, que daí a confundi as pessoa drogas. É.
Mas naquele tempo, tipo, eu me lembro que eu li isso num livro Aham, aham. The Eu Cider. li num livro, aham. Eu li no livro, mas só que era novela, era o Cider House Ah! Rules. Era uma novela de dona de casa. Ah, Não, é bem conhecido, eles não? fizeram um filme, esse The Romance. Cider House Rules, que eles trabalhavam numa fazenda de maçã, e a filha do dono da fazenda ficou grávida de uns trabalhadores, ela teve que ir para o Gente, médico, e o médico tomava um monte de dieta, e 32 minutos de vídeo, vamos. Boa, boa. Vai começar a confundir os ouvintes já. Desculpe, ouvintes, prossiga. Então, ela metia o louco quando ela era presa, quando a polícia começava a fechar em cima dela, e ela emulava os sintomas que ela via nos pacientes e na mãe dela. E daí ela, ou senão ela tentava se suicidar, dizendo que ela estava louca. E eu fico imaginando, tipo, eles falando: "Você matou essa criança?" Ela: "Não, eu sou louca." Tipo, Tem fingindo que ela é bebê! Não louca. tem "Eu sou bebê! louca, olha." Tipo, "Me dá seu bebê." E Que daí bebê! e daí ela começava a falar que ela estava ouvindo vozes e que não sei o Mas por quê. que eles, assim, tipo, não tratavam ela como a louca mesmo? Botavam ela numa Mas eles cabaninha tratavam. e botavam, assim, um monte de avisos ao redor: "Não dê seu bebê pra essa mulher, ela é louca", sabe? A dona Sabe? Fica Ogra aqui na louca. cabaninha, eu vou pôr um cartaz pra É, ninguém chegar perto de fica as você. plaquinhas no caminho: "Não vá para essa estrada aqui, porque no Não final dessa chute 50 estrada pé. metros até a case". casa da Ogra, 25 metros E até a ela casa da vai pegar seu Ogra. bebê e ela é louca. Batizava a vila de Vila da Ogra Louca. Vila do Ogro Louco. É assim que contos de fada nascem. É. Então, olha só, daí beleza, daí ela foi presa, né, condenada a tratamento psiquiátrico uma ou 2 vezes, quando ela metia esses louco, e toda Hum. vez que ela saía do tratamento dela, ela voltava pra baby farming. Eh, tã-nã-nã-nã-nã, Como que a a fofoca não fez falar, tipo: "Gente, se você entregou seu bebê pra essa mulher, não, perdeu Qual quem foi". a fofoca rolava solta, só que eles não tinham Hum. provas nenhuma. Tanto que a polícia só conseguia prender ela por manslaughter ou negligência, Ah não, a polícia eu porque não entendo, eu penso em tinha. quem entrega os bebês, sabe, tipo, como que a fofoca não foi: "Não entregue seu bebê para esta mulher". Mas Eu também, você tá é isso que eu também desesperada, pensando, né, que você ela, tá assim, vai de desesperada. lição de eu não sei. A novela Gente, mas baixava você o tá preço, era tipo desesperada. a Baby Farmer mais barata que tinha. Você tá desesperada, gente, você não Ah, pode eu não falar pra sei ninguém que você se, tá assim, quando grávida. você for, assim, deixar seu bebê pra alguém, se você tá escolhendo um lugar mais barato. Ah, até pode ser, quando você é bem pobre é o critério, né. Mônica, É. você trabalha, as mulheres, elas trabalhavam em fábricas durante 12, 13 horas para ganhar salários pífios, elas não tinham condições de nem, sabe, para nada, Hum, elas não tinham condição de criar um filho, e ela estava uhum. desesperada para se livrar do filho, o mais rápido possível para voltar a trabalhar ou para esconder da família. É, não, sempre tem mesmo, Hum. que não tem opção. Ah, então assim, no final da vida, né, no final, assim, desse spree dela, desse business maravilhoso que ela estava levando, o que Hum. aconteceu? Ela estava tão decidida a não voltar pra cadeia que ela falou: "Eu vou continuar fazendo, só que eu vou eliminar toda evidência." Então, ao invés de falar que a criança morreu de fome ou matar a criança logo no nascimento e dizer que nasceu morta, ela começou a simplesmente estrangular as crianças com uma fita e jogar no rio Thames. E por quê? Porque ela estava mais viciada ainda em opioide, ela precisava de mais dinheiro para alimentar o vício dela, então, e quanto mais rápido ela se livrasse do bebê, mais espaço para outro bebê ela tinha. Mas Então ela bebê tinha não que toma manter. tanto, como assim? Bebê toma muito pouco espaço, você já viu? Bebê Mas toma cuidado, toma tempo, toma, entendeu? Faz Fora barulho. faz não pelo barulho. jeito que ela tratava os bebês, pra mim ela botava em algum lugar, não sei ou numa caixa, num armário, numa cômoda Então, e mas você não pode deixava o ficar bebê em lá. casa cuidando do bebê, porque você tem que receber novos bebês o tempo todo.
pra alimentar seu vício e alimentar seus perrengues. Nossa, só de Também ouvir do corre porque dela eu fiquei cansada. não, e também porque como ela tinha, pessoas que começaram a desconfiar dela, como essa governanta que eu falei, ela estava sempre se mudando, isso leva dinheiro, ela estava sempre se mudando para fugir. Hum, Dá muito trabalho Então ser um fazendeiro de bebês. é muito trabalho. Até que em 1896, um barqueiro do Thames achou um pacote no Ah. rio, e no pacote tinha uma criança com uma fita no pescoço. Ela era tão burra que o pacote que ela tinha enrolado era um pacote que tinha um o endereço endereço antigo dela. dela, Ela devia estar muito louca, né, ela nem percebeu que ela fez direito. com o nome Mrs. Thomas. Daí, claro, que acabaram chegando até ela. Uma das crianças, nas próximas semanas, durante um mês, eles fizeram, assim, como é que é o nome? Busca no Thames e eles acharam mais 6 corpos. Ih, Um desses corpos era de uma menina chamada Doris, que tinha sido entregue para a Ogra 11 dias antes, por Caralho. uma empregada chamada Evelina. E daí a Evelina foi, reconheceu a filha, e eles tinham associado tudo, porque na casa da dona Ogra tinha coisas Da Evelina. da Doris e da Da Doris. Evelina. E eles conseguiram associar os bebês que eles acharam a coisas que eles tinham visto na casa dela. E agora daí eu daí que posso vem eu as vou fazer um fofocas. Não, espera aí, daí que vem as fofocas, daí que vem né, tipo, na casa dela eles não encontraram nenhum corpo, mas a polícia falou que o cheiro de decomposição dentro da casa dela era tão forte que não tinha como negar que alguma coisa ruim tinha acontecido ali. E ela acabou confessando só que ela o tempo todo ela tentou meter o louco, mas ela falou para a polícia, ela chegou a falar para a polícia que, você tem que procurar pela fita ao redor do pescoço, se tiver uma fita ao redor do pescoço, é como você vai identificar que o bebê é meu. E ela foi para o julgamento, e o julgamento inteiro essa mulher tentando se fazer de louca. Tipo: "Não, eu sou louca, ó como eu sou louca", tipo, "Juro pra você que eu sou louca, estou muito louca". Tipo, zoada da cabeça, tentando só que nessa época, eles já sabiam que ela tinha entrado em manicômio antes, em hospital psiquiátrico antes, e que ela tinha acabado o tratamento até mais cedo, porque ela tinha se recuperado. Então, assim, eles falaram: "Gente, essa mulher não é louca porra nenhuma", sabe. Então, ela foi condenada à morte por assassinato e antes de ser enforcada, as últimas palavras dela foram: me dá "Não seu tenho nada bebê. para dizer". Vou pegar dá "Me esse dá seu bebê! bebê! Dá seu bebê para mim!". Ai, gente. Não, as palavras dela foi tipo a Glória Pires comentando o Oscar: "Não tenho nada para falar, não posso opinar". Não assisti. Não assisti. E é Ah, isso, gente. Uma das coisas, interessantes, desse caso é que a filha dela, Polly, entrou no business dela e também foi pega por assassinato. Gente, ela não aprendeu nada com a tragédia da mãe Não. dela? Ao todo, a estimativa é que ela tenha matado mais de 400 crianças, o que torna ela uma das assassinas mais prolíficas da história. Nossa, gente, que horror. nossa. Uhum. E ela Outra coisa, virou lenda, não só lenda urbana, como conto de fada. Tem uma ballad, sabe, uma música, assim, do folclore aí que fala da vida dela. Tem livros que falam da vida dela. Ela virou tipo um uma lenda urbana, assim, uma folclore. fantasia, sabe, um conto de fadas, uma bruxa de conto de fadas. Nossa, gente. E essa é a Ogra de Reading. Eu queria comentar outra coisa também que eu acho "Me dá seu bebê!". bastante, eu acho incrível que o pessoal consiga identificar os seus bebês. Porque um bebê Sim. é assim, todos os bebês são carecas e rosas e gordinhos. Gordinho não, daquela época eu A imagino que não era. maioria já estava em estado de É, decomposição muito É, pensei nisso. avançado, mas a Evelina conseguiu identificar a Doris, porque era
era tipo 11 dias antes, sabe, que ela tinha Mas dado a ainda é Doris incrível, né, pra porque eles não podiam fazer um ah, teste de DNA, nada, era assim, só tipo olhar na não. cara: "Ah, esse é meu bebê", tipo, a outra empregada aqui: "Ah, mas esse aqui não é meu bebê", porque meu bebê tinha uma marca de nascimento. Eu fico pensando assim, que "É seu bebê sim!". é, Ai gente, mas a gente brinca e tal, mas mais uma vez é é muito é muito que horrível. é um É uma caso história muito horrível, sim. antigo, É. então a gente não sente tanto, mas gente, 400 crianças. E daí você fica pensando, são 400 mulheres que não conseguiam, sustentar os filhos, que não podiam ter o filho porque tinha casamento fora do tinha a gravidez fora do casamento, sabe, tipo, enfim. A Inglaterra vitoriana era muito merda, assim, É. mas falam que, por exemplo, a galera era tão pobre naquela época que tinha mulher casada, que tinha um trampo e como nem o que a mulher ganhava, nem o que o marido ganhava sustentava a casa, a mulher tinha que fazer freelas de prostituição na rua. Uhum, Tipo, não eram mulheres elas não eram prostitutas, assim, na época prostituta era o nome, né, não era profissional do sexo, assim, eram mulheres que tinham trabalhos, mas que à noite elas iam fazer jobs o mesmo, segundo turno. segundo turno, porque elas não tinham como Ah, comer, não tinha como pagar não. aluguel. Era uma Ah, vida e muito algumas já miserável. tinham filhos Sim. anteriores e chegava um outro filho e elas falavam: "Gente, eu não sei o que eu vou fazer". E a violência E doméstica era altíssima, exatamente por conta disso, porque os maridos ficavam pistola porque as mulheres estavam lá fazendo freela. Por outro lado, o que a mulher respondia é: se você estivesse fazendo dinheiro pra eu não estar nessa situação, eu preferia não estar. hum, E aí as mulheres apanhavam, era uma coisa horrível, assim. É pra gente ver o quão miserável a galera não era naquela época, né? ah. Isso no império mais E rico do mundo na época também, né? Então, que saqueou metade do mundo e não conseguiu dar uma vida manter. decente para a própria população, né. E gente, ser mulher é sempre É sempre uma merda. nunca é sempre uma merda, mas era muito pior. E ela é, acho que uma das maiores, porque mulheres serial killers normalmente fazem isso por profit, né, ou são angels of death, que são enfermeiras que, entre aspas, decidem brincar, ser Deus e decidem quem vai viver e quem não vai. Mas ela era o caso típico de, profit killer, assim, que é para arrecadar dinheiro. E quanto mais dinheiro, chegou uma hora que ela estava nessa pilha de preciso de dinheiro, Vício também, né? e Não deve ter. o vício enfim, e a filha dela seguiu os passos da mãe. Family business. Não aprendeu nada com a Não mãe. aprendeu porra nenhuma. Ou aprendeu até bem demais, né? Porque. Fica o questionamento. É. Mas então, gente, essa é a historinha que eu tenho pra Bela contar. história, eu gostei. Muito bem contada. Muito bem Muito contado. obrigada, muito obrigada. Deixa nos seus comentários o que você acha. E, gente, antes de você pensar em comentar que a gente tá rindo das crianças que morreram, ninguém tá rindo da morte da criança, a gente tá rindo da ogra, tá? Então, sossega seu facho, tá bom? Acalma suas tetinhas, porque ninguém tá rindo Calma da só. ninguém tá calm your tits, sabe, ninguém tá rindo da morte das Ai. crianças, a gente tá fazendo piada com a mulher que era louca e que foi uma das assassinas mais prolíficas do Agora a mundo, gente tá rindo da Natália falando a Karma suas tetinhas. a Só pra. Karma Eu Sostetinha, também tá tô bom? assim, sabe? Aí eu fiquei pensando, o que foi que aquela mulher falou daquela seita? Ela, tough titties, tough titties. Tough Tough titties. titties. A gente não tá rindo de bebês mortos, tá? Só pra deixar claro, caso Então alguém não antes entenda. de Então não vem fazer o seu comentar que a gente tá não rindo vem de bebê. comentar que a gente tá rindo, "Ai, não acredito que vocês Não. estão rindo", Eu pois tomara que a gente tenha acredite. cortado tudo na edição, que a gente falou as piadas dos bebês Corta, corta, mortos. corta. Corta de novo. Ai, tem um disclaimer agora no fim da descrição de cada vídeo, falando que a gente não tá rindo das tragédias alheias. Ai, Jodie! Ai, Jodie! Ai, Joe. O George tá te dando Jodie! beijinhos. Ai, Eu estava fazendo carinho nele, agora ele tá aqui. Jodie. Oh. Me dá seu bebê! O George achou esquisito. Ele... I give you anything, human. Me dá seu bebê! E é isso, É gente. isso, gente. Ah, eu vou falar isso pra Tchau. Sofia agora.